Sabe aquela prova que você tá morrendo de medo e acaba se preocupando tanto que não consegue estudar? E o resultado acaba sendo exatamente como você esperou? Ir mal na prova? Isso não acontece só com você. As profecias autorrealizadoras foram definidas em 1948 pelo sociólogo americano Robert Merton, com o seguinte preceito: se as pessoas definem as situações como reais, elas são reais em suas consequências. Como prova de seu teorema, Merton avaliou um episódio econômico desastroso de 1932 nos Estados Unidos. Nesse ano, houveram rumores de que o Last National Bank estava sem recursos. A questão é, a princípio, os rumores eram falsos, mas eles causaram tanto desespero nos correntistas e investidores que acreditaram neles, que todo mundo correu para o banco para sacar o dinheiro que tinha depositado. Com isso, o banco de fato ficou sem recursos e veio à falência. Mas essa foi apenas a primeira vez que alguém deu nome a esse fenômeno. Outros estudos foram realizados depois para verificar as consequências das profecias autorrealizadoras. O mais famoso desses estudos foi realizado por Jacobson e Rosenthal em 1968, com professores do ensino público em uma região relativamente pobre dos Estados Unidos. Nesse estudo, foram realizados testes de inteligência com os alunos no início do ano e alguns nomes foram selecionados para serem apresentados às professoras como crianças de grande potencial de desenvolvimento. Porém, nunca houve um desempenho superior dessas crianças e as crianças nunca tiveram acesso a esses resultados falsos. Mas, ao fim do ano, quando o desempenho das crianças foi reavaliado, as crianças que as professoras esperavam que se sairiam melhor, de fato tiveram maior progresso do que as outras, principalmente nas séries mais iniciais. Esse estudo, e outros que o replicaram depois, mostra o quanto as expectativas de outras pessoas, mesmo quando não comunicadas verbalmente, podem influenciar como nos saímos em diversas áreas da nossa vida. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a ansiedade? As profecias autorrealizadoras não afetam só o comportamento externo, mas também o nosso próprio comportamento. Quando temos crenças muito fortes de que não daremos conta de realizar determinada tarefa, tendemos a gastar muito mais tempo nos preocupando do que de fato nos preparando para o que precisa ser feito. Pense em um gerente de empresa que não está confiante nas próprias habilidades, mas ele tem uma apresentação importante para fazer para a diretoria da empresa e está muito ansioso com isso. Existem grandes chances de que ele gaste um bom tempo se preocupando com tudo que pode acontecer de errado na apresentação e procrastinando a preparação de fato. Na véspera, quando já não tem mais tempo para deixar para depois, ele monta um PowerPoint simples, com ideias muito desorganizadas, e à noite ele não prega o olho de tanto nervosismo. No dia da apresentação, muito cansado por não ter dormido, o gerente não entende as próprias ideias por estarem desorganizadas e faz uma péssima apresentação. A apresentação não foi ruim porque ele não tinha capacidade de fazer melhor. Foi ruim porque, de tanto acreditar que isso aconteceria, o gerente fez exatamente as coisas que o fariam ter o pior desempenho possível. Mas como fazer para não cair nas profecias autorrealizadoras? Bem, como nós vimos, as profecias autorrealizadoras podem afetar direta ou indiretamente como nós nos saímos nas nossas atividades cotidianas. Mas isso não precisa acontecer sempre. E eu vou te dar algumas dicas de como evitar cair nessas armadilhas. Observe os seus padrões de comportamento. Muitas das nossas profecias autorrealizadoras se repetem várias vezes ao longo da nossa vida. Quando percebemos isso e identificamos os nossos padrões de comportamento nas situações em que tentamos adivinhar o futuro, podemos mudar a nossa forma de agir naquela situação. Se temos medo de falar em público, por exemplo, e sempre evitamos essas atividades por saber que não damos conta, podemos começar por falar em público para pequenos grupos e avaliar se o que profetizamos de fato acontece e se existe alguma habilidade a ser desenvolvida. Evite rótulos definitivos. Muitas vezes, os rótulos generalizam uma situação muito mais do que a realidade permite e coloca limites exagerados em nossas capacidades. Por isso, ao invés de dizer "eu sou incapaz", tente pensar que você tem dificuldades em algumas áreas e que existe a possibilidade de progresso.
Lembre-se das vezes em que conseguiu alcançar seus objetivos. Muitas das nossas profecias autorrealizadoras se repetem ignorando as vezes em que fomos bem-sucedidos em áreas similares. Ficamos nervosos com a prova que está por vir e gastamos mais tempo nos preocupando do que estudando, enquanto esquecemos todas as vezes em que soubemos tirar dúvidas de um colega sobre aquele conteúdo. Então, quando você pensar que não vai conseguir fazer algo, se lembre de alguma vez que você já deu conta de fazer algo parecido. E por fim, faça terapia. Os nossos padrões de comportamento podem parecer a única forma de lidar com o mundo, afinal de contas, é a forma como aprendemos a interagir com a realidade. Por isso, a ajuda de um profissional experiente em identificar os seus padrões de comportamento e te auxiliar a desenvolver novas habilidades pode ser essencial para que você consiga superar as suas próprias travas e passar a ser seu principal aliado na conquista dos seus objetivos. E agora você já sabe como evitar fazer profecias autorrealizadoras.